Essa história não é só sobre o dia que eu me apaixonei por um homem e ele destruiu a minha vida, mas é sobre desobediência aos pais. Um certo dia eu apresentei um amigo para minha mãe e ela olhou para ele e eu já vi que ela ficou estranha. E depois ela passou anos dizendo para mim: esse homem vai destruir a sua vida. Se afaste desse homem. E eu ignorei. Eu rejeitei qualquer tipo de conselho da minha mãe. Eu já era cristão. Quem conhece a minha história sabe que eu fui criado na igreja. Eu estava na igreja, mas eu caí, eu me iludi. Devido às minhas carências, eu acabei não ouvindo a minha mãe. Talvez Deus te trouxe aqui nesse vídeo para te dar um alerta. Quando uma mãe olha para alguém e ela te diz: essa pessoa não é de Deus para sua vida, essa pessoa vai destruir a sua vida, cuidado, porque a voz da mãe, na maioria das vezes, é a voz de Deus. Esse rapaz se tornou meu melhor amigo e nós acabamos nos apaixonando. E por incrível que pareça, ele me levava para a igreja. Ele me levava para buscar libertação junto com ele, para buscar cura interior junto com ele. Esse rapaz me apresentou um Jesus que poderia mudar a minha vida, que poderia transformar a minha vida. Esse rapaz me trouxe a esperança de que eu poderia ser totalmente curado, liberto. E ele me levava para 7 semanas de libertação, para vários encontros com Deus. Todos os nossos encontros eram na igreja. Não era alguém que me levava para um barzinho, não era alguém que me levava para as coisas do mundo, não, era alguém que me aproximava de Deus, me aproximava entre aspas. Então, na minha cabeça, ele era alguém enviado de Deus para minha vida. Nós não tínhamos nenhum tipo de namoro ou alguma coisa desse tipo. Era uma amizade, mas de vez em quando acontecia algumas coisas e nós pedíamos perdão para Deus. Eu, principalmente, pedia muito perdão para Deus. Nessa época não existia essa ideia de casamento, de relacionamento, desse tipo de relacionamento. Isso nem passava pela minha cabeça. Só que eu estava apaixonado por ele e ele também se dizia apaixonado por mim. Eu me lembro que logo no início ele ficava muito tempo com outros rapazes no celular que se diziam amigos dele e eu tinha ciúmes. E vários sinais de que a minha mãe estava certa apareciam ao longo dos anos e ao longo dos meses, dos dias. Eu me lembro que o primeiro sinal foi quando a gente foi para um congresso do Diante do Trono. A gente desceu em BH e ele cumprimentou uma amiga dele com um baita de um beijo de língua na minha frente. E eu surtei nessa viagem, porque eu era apaixonado por ele. E para ele era completamente normal. Então, durante anos, mais ou menos uns 5 anos, foi sempre assim. A gente tinha alguma coisa, ele ficava com mulheres, namorava com mulheres, aí vinha, ficava comigo. Quando eu tava me envolvendo, conhecendo alguém, quando eu tava começando a reconstruir a minha vida, ele vinha. A minha história com esse rapaz durou 10 anos, para você ter uma ideia. Então foi muito tempo juntos. Durante esses 10 anos, foi muito sofrimento. Era uma situação assim que eu não consigo nem explicar. Não me envolvia com outras pessoas. Eu não conseguia estar nem com homem, nem com mulher. Primeiro porque todas as vezes que eu conheci uma namorada, que eu tinha alguém, ele vinha e me tirava dessa situação. Mas ele sempre entrava em relacionamentos. Era uma pessoa completamente manipuladora e narcisista. E pregador da palavra, de terno e gravata e com cara de crente. Nós nos tornamos pastores. Como eu mencionei, nós vivíamos na igreja, estudamos para ser pastores, nos tornamos pastores e juntos fomos cuidar de uma igreja. Dentro dessa igreja, ele conheceu também mulheres, se relacionou de uma maneira aberta, noivou. E eu sofria muito, porque eu não conseguia ter nenhum tipo de envolvimento com outra pessoa. Então minha vida era o meu ministério e as minhas quedas. Então eram quedas que aconteciam esporadicamente e eu não conseguia ter um relacionamento com ninguém. Até que um dia eu comecei a receber alguns e-mails. Eu era muito ligado à Igreja Hillsong e eu comecei a receber alguns e-mails de uma pessoa que se dizia ser da Austrália, da Igreja Hillsong, e presta atenção que essa situação é estarrecedora. É a pior de todas, essa história do e-mail da pessoa da Hillsong. Essa pessoa
ela começou a me entregar revelações, profecias, que ela me via cuidando de uma mulher com crianças e descrevia a mulher, isso durante anos, durante anos. Eu era muito carente de amigo, nessa época ele estava noivo e eu estava extremamente sozinho, isolado, já era pastor, e eu comecei a ficar deslumbrado com esse futuro que esse profeta estava me falando que eu teria. E o que que acontece? Eu comecei a perceber que essa pessoa que esse profeta estava falando fazia parte da minha igreja. Então, o que que aconteceu? Eu mergulhei nessa história e falei, é de Deus, eu conheço essa mulher, então essa mulher é de Deus. E eu comecei a me relacionar com essa mulher e quando eu fui ver, eu já estava casado com essa mulher. E quando eu entro no meu computador, Deus me mostrou que essa pessoa, quem era esse profeta? Era o dito cujo, o rapaz que a minha mãe falou que ia destruir a minha vida. Minha mãe foi completamente contra esse casamento. Minha mãe disse para eu não casar com esta mulher. Então, eu novamente desobedeci a minha mãe e me casei contra a vontade da minha mãe e com certeza contra a vontade de Deus, porque Deus não me queria nem com esse homem, nem com essa mulher, não era o plano de Deus para minha vida, é óbvio. Porém, antes de me casar com essa mulher, que era minha amiga, eu abri meu coração para ela e eu contei toda a história da minha vida, eu não a enganei. Ele infernizou esse meu casamento, esse meu relacionamento, é óbvio que eu não fui feliz. Quando eu descobri que ele tinha sido esse profeta, eu fiquei com muita raiva dele, eu fiquei com muita mágoa dele, que durou uns 2 anos, mas eu não conseguia me libertar dele, eu não conseguia sair, era um relacionamento tóxico, e quem já esteve num relacionamento tóxico, abusivo, sabe que é muito difícil. E ninguém sabia, era uma coisa que era só eu e ele, toda essa história era fechada, ninguém sabia. A primeira pessoa que ficou sabendo foi essa mulher que eu me casei. Ele se casou com uma mulher, eu também estava casado, ele terminou o casamento com ela, me manipulou para eu terminar o meu casamento também, que não era um casamento feliz e abençoado por Deus, porque também era fruto de uma desobediência da minha mãe e manipulação dele, e nós fomos morar juntos. E aí começa a verdadeira destruição na minha vida. Eu me lembro que logo no início, quando nós começamos a morar juntos, nós estávamos em um apartamento e eu fui cuidar da minha mãe, porque a minha mãe foi acometida de um câncer e eu estava sofrendo muito. E aí eu comecei nessa época a ficar uns 15 dias cuidando da minha mãe, voltava para casa e quando eu chegava em casa eu via alguns comportamentos estranhos. A maior complicação é que na minha cabeça nós éramos casados, porque aí eu já achava que nós tínhamos um relacionamento, só que não tinha nada de relação íntima, se é que você me entende, nem beijo. Nós morávamos juntos como se tivéssemos um compromisso, na nossa cabeça existia esse compromisso, mas esse compromisso não existia, como a maioria dos relacionamentos tóxicos e abusivos são. Então eu vivia me arrastando para ter algum tipo de intimidade. Nós continuávamos na igreja como se nada tivesse acontecido, vivendo de aparência, com uma máscara. Eu sem nenhum tipo de relacionamento com Deus, porque eu não orava, eu só lia a Bíblia para poder pregar, ou estudava para poder pregar, vivia uma vida completamente distante de Deus e ele também, vivendo de aparência. Um dia eu peguei no celular dele e descobri umas conversas estranhas e coisas estranhas. Conversei com ele, decidi perdoar, mas aí foram acontecendo várias situações. Mas teve um dia que foi um divisor de águas na minha vida. Foi quando eu senti a maior dor da minha vida. E é aí aonde a gente entende a palavra do Senhor, que nos fala que Deus não causa uma dor em nós sem que essa dor anuncie algo novo. Essa dor que eu vivi, ela estava anunciando para mim algo novo. Eu fui buscar minha mãe para ela passar um tempo na minha casa, ela já estava acamada e sofrendo muito com o câncer. E aí tinha um rapaz dentro da minha casa, junto com ele. Esse rapaz, ele sempre estava na minha casa, ele era um dos líderes na igreja e para mim era completamente normal as pessoas da igreja frequentarem a minha casa. Mas naquele momento Deus me deu uma revelação, ele abriu os meus olhos. Deus me contou tudo o que estava acontecendo e eu descobri que ele tinha um relacionamento de 15 dias com essa outra pessoa. Nesse momento eu pirei.
eu fiquei completamente descontrolado. Eu decidi sair de casa, decidi largar tudo. Ou seja, eu saí de casa e não tinha aonde morar. No meio de toda essa situação, a minha mãe faleceu. No dia do enterro, eu saí com síndrome do pânico. Então eu resolvi tomar uma decisão na minha vida. Eu vou para a igreja todos os dias e eu vou buscar uma transformação em todas as áreas da minha vida. Deus vai me tirar dessa situação. Deus vai me libertar. Então eu ia na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta, todos os dias da semana. No domingo, eu ia em várias igrejas, em vários horários, porque aqui em São Paulo tem culto todos os horários. Acabavam os cultos e eu clamava por ajuda. Eu chegava no pastor e falava: ora por mim, eu tô tendo crise de ansiedade, eu tô com depressão. Chorava todos os cultos, todos os apelos que tinha, eu ia lá pra frente e eu gritava na igreja pedindo a ajuda de Deus. Eu tinha perdido tudo, eu não tinha mais nada, eu não tinha nada financeiramente, minha mãe já tinha falecido, que era a minha única esperança. Mas foi aí que eu tive um verdadeiro encontro com Jesus. Quando todos me abandonaram, quando não havia mais nenhuma saída, eu conheci o grande amor da minha vida. Eu que sempre fui criado na igreja, eu que sempre vivi experiências religiosas, algumas experiências de testemunho, nunca tinha tido esse encontro com o amor de Deus. Um amor que eu não consigo explicar. Um amor que eu vivo desde aquele dia até hoje. Jesus me amou, Jesus esteve comigo quando todos fecharam as portas e Jesus me tirou do fundo do poço. Eu disse: eu vou ser curado disso. Até que um dia Jesus resolveu mudar a minha vida. Eu me tornei o melhor vendedor da empresa. Eu que era o pior vendedor da empresa, o meu nome começou a aparecer nos telões como o melhor vendedor da empresa. Deus me exaltou financeiramente, eu reconstruí a minha vida financeira, mas a melhor coisa que me aconteceu foi me libertar desse relacionamento tóxico e abusivo, foi encontrar o maior amor da minha vida, que é Jesus Cristo. Eu não estou aqui para testemunhar uma libertação apenas de um relacionamento. Eu não estou aqui para testemunhar uma virada de chave na minha vida, uma vida financeira que foi transformada. Eu não estou aqui para contar sobre coisas materiais. Eu estou aqui para te dizer que eu encontrei o melhor caminho, que é Jesus, que eu encontrei o maior amor da minha vida, que hoje eu tenho um relacionamento feliz, abençoado, com um homem que transformou a minha vida e ele se chama Jesus Cristo e ele também pode mudar a sua vida, mudar a sua história. Tem muita gente que vive uma situação assim, tem muita gente que está numa situação em um relacionamento abusivo porque decide entregar tudo, porque decide amar essa pessoa acima de todas as coisas. Mesmo eu estando na igreja, mesmo eu conhecendo a Jesus, mesmo eu tendo sido criado na igreja, eu não parava para estar com Jesus, eu não tinha um relacionamento com Jesus, eu não amava Deus acima de todas as coisas. E o que faz as pessoas caírem em relacionamentos tóxicos e abusivos é o fato da pessoa não colocar Deus em primeiro lugar.